Porque este Evangelho de hoje nos fala justamente da questão missionária e de uma missão não adentra, não interna, mas de uma missão externa. De uma missão em que se deixa casa, pai, mãe, família e vai anunciar o Evangelho aonde mais necessita. E eu quero dizer que isso ressoou no coração de um menino. Em 1800 e alguma coisa do século XIX, ressoou esse mandato missionário no coração deste menino. Este menino ia para a escola e, indo para a escola, passava por uma capela e nessa capela encontrava com um Cristo crucificado. E rezando diante desse Cristo crucificado, sente no seu coração a necessidade de se entregar também pela missão. Esse menino se chama Guido Maria Conforte, que mais tarde vai se tornar bispo de Parma e hoje é conhecido como São Guido Maria Conforte. São Guido Maria Conforte é o fundador de nós, padres missionários xaverianos. Por que xaverianos? Porque Guido Maria Conforte se inspirou no apóstolo do Oriente. Quem é o apóstolo do Oriente? Francisco Xavier. Francisco Xavier, no século XVI, deixando a Espanha, deixando casa, mãe, fortuna, filosofia, atletismo, tudo isso, como um jovem parte para as missões no Oriente e anuncia o Evangelho no Oriente. Mas não consegue chegar, não consegue entrar na China. E o sonho de Francisco Xavier, no século XVI, era entrar no grande império da China para anunciar o Evangelho também aos chineses. Ele não pôde. Pois é, esse sonho não se perdeu, porque é sonho de Deus. E quando o sonho é sonho de Deus, permanece. Deus suscitou esse sonho no coração deste menino, Guido Maria Conforte. E Guido Maria Conforte, apesar de uma saúde muito frágil, apesar de ter vários problemas de saúde, não se deixou abater, senão que conservou esse sonho no seu coração. Desejava ser missionário, mas por causa da sua saúde não conseguia. Desejava seguir o exemplo de Francisco Xavier e de anunciar o Evangelho, porque reconhecia que muitas pessoas ainda não conheciam Cristo. Muitas pessoas ainda não eram discípulas missionárias. Muitas pessoas ainda não tinham sido alcançadas pelo amor de Deus. E Guido Maria Conforte queria dedicar a sua vida a isso. Não pôde por causa da sua saúde frágil, mas Deus lhe inspirou um sonho muito grandioso de anunciar o Evangelho. Se ele não podia, então de enviar missionários, de fundar uma congregação. E para anunciar o Evangelho, não bastava ser somente padre, não bastava ser somente consagrado. Para Guido Maria Conforte, para anunciar o Evangelho com eficácia, era necessário que se formassem outros Franciscos Xavieres, por isso os xaverianos. Guido Maria Conforte, então, funda a congregação dos missionários xaverianos em 1895, em Parma, na Itália, aonde envia os seus missionários para que anunciem o Evangelho na China. E assim foi feito. Os nossos primeiros padres anunciaram o Evangelho na China. Foram, se dedicaram, se consagraram a Deus e anunciaram o Evangelho na China. Não somos somente padres missionários, somos padres religiosos, com os votos religiosos e missionários. Anunciamos o Evangelho na ótica da vida consagrada. Anunciamos o Evangelho dentro daquilo que Jesus nos fala. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. E assim foi feito. Temos inúmeros exemplos de padres que dedicaram toda a sua vida pelo Evangelho dentro da nossa congregação. Outros, Francisco Xavieres, que levaram o anúncio da Boa Nova. Guido Maria Conforte, o padre Guido Maria Conforte, logo vai ser nomeado arcebispo de Ravenna e depois de um tempo será nomeado bispo de Parma. Ele morre em 1931, mas deixa plantada essa semente no coração da igreja, que a igreja tenha consciência da urgência da missão e que a missão é o bem mais precioso que a igreja tem, porque é levar Jesus Cristo aonde Cristo ainda não é conhecido. Como eu dizia, os nossos primeiros padres estiveram na China. E aí ficaram até 1950 anunciando o Evangelho. Existem relatos muito bonitos deste período que os nossos padres estiveram anunciando o Evangelho na China.
por causa das ondas do comunismo. O comunismo, como sempre, a primeira coisa, expulsa a religião, expulsou também todos os católicos que por aí estavam, a começar pelos missionários. E os nossos padres, então, foram expulsos da China. Sendo expulsos da China, os nossos padres, então, voltam para a Itália e se perguntam, agora, aonde vamos anunciar o Evangelho? Pois é, como eu dizia, quando é sonho de Deus, a coisa não morre. Então, se espalham agora por todo o mundo. Não são somente exclusivos missionários para a China, senão que são missionários para o mundo inteiro. E chegam aqui no Brasil na década de 1950. E aqui no Brasil, sobretudo no norte do Paraná, em algumas regiões de São Paulo, periferia de São Paulo, Minas Gerais e outros lugares, sudoeste do Paraná, começam a fundar comunidades, começam a dar assistência à igreja local que estava nascendo. E assim chegou a nossa congregação de padres xaverianos, com esse diferencial de anunciar o Evangelho e de conscientizar a igreja local de que a igreja local também é missionária e não pode se fechar ao anúncio da palavra de Deus. E assim somos missionários xaverianos aqui no Brasil, temos duas regiões, a região do Brasil Sul, que compõe Minas, São Paulo e o Paraná, e a região do Norte, que está no Pará, no estado do Pará. Pois, meu querido e minha querida, a mensagem de Jesus continua. E depois e fazer discípulos de todas as nações. Nós somos chamados a sermos discípulos missionários de Cristo. Agora, eu pergunto para você, jovem, você rapaz, você menina, você já se perguntou, você já se questionou se Deus não te está chamando para uma vocação específica, para a vocação missionária? Deus chama, Deus continua chamando, assim como chamou Francisco Xavier na sua juventude para que deixasse a Espanha, para que deixasse os seus apegos e fosse anunciar o Evangelho no Oriente, assim como chamou Guido Maria Conforti, assim como chamou tantos santos, assim como chamou tantos missionários que nós conhecemos, quem sabe Deus também esteja chamando você para a vida missionária. Quem sabe este mandato de Jesus de ide, pois, e fazer discípulos entre todas as nações, esteja ressoando no seu coração, de que você se entregue a uma vida mais radical, a uma vida dentro da ótica do Evangelho, se consagrando a Deus para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo, aonde Cristo ainda não é conhecido, aonde a mensagem da salvação ainda não chegou. Nós, xaverianos, estamos espalhados por mais de 20 países. Temos o ramo masculino, os padres e irmãos xaverianos, temos o ramo feminino, as irmãs xaverianas, com um único objetivo, anunciar o Evangelho. Esse amor que tocou o nosso coração, nós somos chamados a levar esse amor também. Essa libertação que nos trouxe Cristo, nós também somos chamados a levar essa libertação a todas as pessoas, a todo mundo, dentro de diferentes culturas. E nisso se exprime a nossa catolicidade, porque é isso mesmo, católicos. Católicos, católicos, do grego, significa universal. Estamos abertos à mensagem do Evangelho. Essa mensagem do Evangelho é uma mensagem universal, que abrange toda a família de Deus. Deus deseja, Deus quer fazer uma única família através do seu Filho Jesus. Por isso, era o lema de São Guido Maria Conforti, fazer do mundo uma só família em Cristo. Se Deus te chama para essa vocação, não tenha medo, abra o seu coração. Deus te dará todos os dons e todos os talentos necessários para que você entre na missão, para que você seja um missionário, anuncie Jesus Cristo com a tua vida e com as tuas palavras. E nós pedimos a intercessão de São Guido Maria Conforti. A festa de São Guido Maria Conforti é dia 5 de novembro. Esse santo que fez o seu milagre para a canonização aqui no Brasil, em Minas Gerais. O milagre de Guido Maria Conforti, ele o realizou em Minas Gerais. E a igreja reconheceu esse milagre. E em 2011, o bispo de Parma, o fundador dos missionários xaverianos, foi canonizado pelo Papa Bento XVI. Vamos pedir a sua intercessão, que São Guido Maria Conforti interceda por nós e desperte nos nossos corações e nas nossas mentes a consciência da missão. Fique com Deus.